que um garoto da roça do interior de Minas Gerais, mais precisamente de Piacatuba, eu não conhecia Piacatuba se não fosse a história do senhor. Como que Obrigado. ele se tornou doutor e veio parar aqui em São Paulo? Me conta essa história. O único que gostava muito de mim virou e falou assim: Brazinho, eu gostaria que você sabe muita coisa, você é muito inteligente, eu gostaria que você fosse um dos monitores, tá? Olha, É, no projeto radiofônico da Rádio Sirene que eu estou dirigindo. E assim foi o momento de eu começar a descobrir um novo mundo, para mim um novo mundo, que era um olha. mundo realmente escolar. E dali tive muita facilidade de declamar algumas poesias, porque a escola naquela época dava uma formação completamente da didática que nós atuamos no dia atual. Bem-vindo, bem-vinda ao segundo episódio do Roberta Guerin Podcast. Aqui é o nosso espaço para poder contar histórias, compartilhar conhecimentos, experiências. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que tem uma história, uma trajetória que eu tenho certeza que vai te transformar, você que está assistindo esse podcast e também você que está ouvindo, vai te transformar e vai te emocionar bastante, viu? Essa história marcou 4 estados brasileiros: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Para vocês terem uma ideia, essa história começa no interior de Minas e veio para cá, para o interior de São Paulo, aqui em Limeira, onde eu estou. E a gente vai conversar com ele, que é o doutor Sebastião Braz. Ele tem 75 anos, nascido em Piacatuba, interior de Minas Gerais, e atualmente é morador aqui de Limeira, interior de São Paulo. Doutor Sebastião Braz, seja muito bem-vindo. É um enorme prazer tê-lo aqui comigo, podendo, né, compartilhar com as pessoas através do nosso espaço aqui a sua história, que eu tenho certeza que vai emocionar e transformar muita gente que está lá do outro lado assistindo e ouvindo esse segundo episódio do Roberta Guerin Podcast. Bem-vindo. Pois bem, muito obrigado, Roberto, por esta oportunidade de estar aqui com todos vocês neste ambiente agradável. E vamos aí, sou todo ouvido e às suas ordens para que a gente possa falar algo que a gente vivenciou nesses 7.5, né? Opa, com certeza tem muita coisa legal pra gente conversar. Eu já sei de uns rumores aí nos bastidores de que a sua história dá um filme. E E, pelos detalhes que a gente já comentou, a sua história dá um filme. Vamos começar explicando para as pessoas que estão ouvindo a gente, né, e vendo a gente. Vamos começar explicando um pouco como que um garoto da roça do interior de Minas Gerais, mais precisamente de Piacatuba. Eu não conhecia Piacatuba se não fosse a história do senhor. Como que obrigado. ele se tornou doutor e veio parar aqui em São Paulo? Me conta essa história. Bom, essa história, vamos iniciar desta fala sua aqui agora e depois vamos retroceder. Estou formado em psicologia no ano de 1979 e, após isso, fiz algumas pós-graduações naquela época, era o outro passo de imediato, e me tornei especialista em psicologia clínica, psicologia educacional e escolar, psicologia social, psicologia empresarial e psicologia de uma forma geral, né? Porque nós, nesta época, nesta ocasião, encontrávamos numa situação nova. Estava com 23 anos de idade quando eu consegui ingressar-me na faculdade de psicologia, que já era uma vocação desde os idos tempos de juventude, e lá, durante esse período de 5 anos de graduação e mais 10 anos de pós-graduação,
exercemos sempre no campo clínico. Era realmente o primeiro momento da minha atuação como profissional, e depois no campo empresarial, utilizando-se do espaço que me reservara para o modo de subsistência no grande centro do Rio de Janeiro. Que legal, Braz. E como que foi essa trajetória? Porque o menino que morava lá na roça, ele já sonhava, talvez, em algum momento, hoje, né, você olhando para trás, olhando para esse menino, você consegue identificar traços do psicólogo atual que o senhor é naquele menino? Olha, a primeira vez nesta vida de 44 anos de profissão que eu sou basicamente colocado ou questionado, né, a formular uma resposta nessa timeline, nessa retrospectiva do menino, pelo fato de que, me permita, se você dar uma resposta a você, relembrando, e você que me fez relembrar um pouco desse menino lá da roça. Esse menino da roça teve a seguinte história. Sou filho de uma viúva, de uma senhora viúva, há 14 anos, que tinha um filho do seu casamento de 13 anos. Ela era semi-alfabetizada, né? Porque ela sabia ler algumas palavras, escrever o seu nome, mas com uma ação profissional de atuação no campo, na lavoura, né? E dentro dessas andanças de trabalhar de fazenda em fazendas, sítios e sítios com este seu filho, meu irmão por parte materna, ela teve um namorado em 1947, se engravidou. Em fevereiro de 48, ela teve que sair do emprego e então entrar em trabalho de parto numa das dependências de um vizinho Olha, de propriedade no meio do mato. olha, Sozinha, porque esse era o recurso que ela tinha no momento. uau, Pelas 5 horas da madrugada, coincidentemente, a família proprietária desse sítio, vindo de uma fazenda anexa a esse sítio, que era dos antepassados dessa família, escutou um gemido e então foi ver e encontrou a minha mãe, que era uma conhecida apenas de vizinhanças em termos de limites territoriais de propriedades. E a acolheu, e eu já havia ela já havia feito o trabalho de parto, e tiveram todos os procedimentos e levaram-me para a casa deles. E ali, logo, umas 2 semanas depois, segundo o relato da família que nos amparou, mamãe teve que voltar a lide de trabalho e encontrou o filho dela natural, do casamento legal, e questionava novas colocações e dizendo que tinha um recém-nascido acompanhando a ela. E a minha chegada para ela causou um grande empecilho, porque ninguém gostaria de ter uma pessoa trabalhando lá e com atenção a um recém-nascido. Então ela retorna a essa família e solicitou se poderiam tornar meus cuidadores até o momento de eu, né, poder acompanhá-la no trabalho. Esta era a imagem que eu recebi logo nos meus primeiros momentos de entendimento da família que me adotou. Então, durante esse período, e recordo-me justamente aos 2 anos, nós saindo daquela propriedade rural, que é um sítio dos meus pais adotivos, vamos dizer pais adotivos, que não poderia citá-los como pai, e sim como padrinhos, sim, porque esta era a condição, e fomos para a cidade. Chegamos na cidade e eu comecei a minha vida, ali como começou-se a minha vida, eu me entendo, de uma socialização com as demais crianças daquele bairro. Um bairro novo, numa cidade
na ocasião de uns 10 mil habitantes, Olha, isso bem interior bem mesmo. interior. Porque a cidade da qual eu falo chama-se Leopoldina, Minas Gerais, na região da Zona da Mata Mineira, não é? Olha, A alguns 400 quilômetros da capital, que é Belo Horizonte, capital do estado, e 350 quilômetros próximo ao Rio de Janeiro, que na ocasião, todos nós sabemos, era a capital da República e o grande centro, né, de onde que agregavam todos os imigrantes, todas as pessoas em busca da vida melhor. Ali fiquei até justamente os 8 anos de idade, sendo que dentro aos vários estímulos que eu obtive já de criança, naquela situação de eu ser um filho, né, um afilhado adotado por aquela família, e eu tive necessidade de começar a querer ler e ver, porque eu via os meus coleguinhas sumindo, né, saindo perto de mim, isso na idade de 3, 4 anos, indo para a escola. E eu queria saber que era escola. olha. E aí, essa família tinha um casal de filhos já adolescentes, né? E é a filha dessa família, começou a me ensinar a ler histórias para mim, contar histórias. O meu atendimento foi da melhor forma possível que uma criança, né, vamos dizer entre aspas, para vocês entenderem, enjeitada pelo aquele pai que não quis assumir Uhum. e colocada pela mãe, não sabemos como ela teve esta luz ou esta ideia de entregar para essa família que nos amparou. E ali então eu comecei a balbuciar as primeiras palavras, ver um livro do qual os meus 2 irmãos adotivos, que eu chamavam de padrinhos, né, leram. E interessante, aqui há uma passagem que veio aqui agora, esses livros eram todos escritos na antiga ortografia, antes da reforma de Nossa. 1941. Gente, se vocês acham que português é difícil hoje, vocês não fazem ideia de como o português que o Dr. Sebastião Braz está falando aqui agora era. É, justamente ali que começou o primeiro embate. Talvez ali que começou a me incitar o campo vocacional de descobrir, de pesquisar. Um ano depois, ingresso-me no grupo escolar, com 7 anos. E isto foi 1955, não é? 7 anos de idade. Para que eu fosse até o colégio, eu teria que matricular nessa idade. Uhum. Chego lá e encontro um choque. Uma classe de aula, quadro negro, uma professora uniformizada na frente, os alunos sentados, perfilados em cadeiras. E quando eu fui ver no quadro a grafia das palavras que eu conhecia, sim, eu já fui semi-alfabetizado, já sabia fazer algumas ligações, Uhum. e foi-me passado um livro todo colorido, diferente daquele meu, chamado A Cartilha de Lili. Quem é dessa minha idade vai lembrar que era o livro de Olha! alfabetização. E eu achei aquilo, né, naquele momento assim, o auge da vida, né? Mas, como você falou aí, eu pedi à professora para sair, tive necessidade, um fato pitoresco, de ir ao banheiro. Aí eu escrevi para ela na carteira se eu podia sair. E onde era a saída? E eu escrevi saída SAHIDA. Nossa! Era a forma que eu Nossa! havia me alfabetizado em casa com meus Sim! irmãos adotivos. E assim foi o momento de eu começar a descobrir um novo mundo, para mim um novo mundo, que era um Olha. mundo realmente escolar. E dali tive muita facilidade de declamar algumas poesias, porque a escola naquela época dava uma formação completamente da didática que nós atuamos no dia atual,
né? Os tempos atuais. E eu me lembro que haviam poesias que chegava sexta-feira, a gente tinha que recitar essas poesias, Ai, né? que coisa É. linda. E lembro-me de algumas e tais de inícios, e assim foi estes meus primeiros 2 anos no grupo escolar. Posso continuar Legal. falando? Claro que pode, eu tô Oi? aqui assim, ó. Muito legal, muito rico em detalhes. A cabeça já vai formando cenas, né? Como se eu tivesse já montando um filme na minha cabeça. Quase 2 anos, né? Foi 1 ano e poucos meses, porque em fevereiro, retornando da escola, dia 9 de fevereiro, coincidentemente, dia do meu aniversário, Olha, de 1957, 56, assim melhor dizendo, vi na porta de casa muitas pessoas e eu fiquei meio impressionado com aquilo. E falei assim: o que está acontecendo lá em casa? E esse horário eram 4 horas e 40 minutos, que a aula terminava às 4 e era próximo. Era uhum. questão de uns 2 quilômetros da distância do grupo escolar onde eu estudei até minha casa. Chegando lá, encontrei eh, pessoas, né, visitando o meu pai que tinha chegado do hospital porque ele era carpinteiro, trabalhava em uma em uma empresa que lambicava cachaças, aliás, que fazia revendas, e ele tinha o trabalho de subir naqueles tonéis grandes que a gente vê hoje muito Nossa, de vinhos em lugares olha né, que só. fabricam vinho, e ele subiu em cima para poder fazer o trabalho e houve um acidente que ele caiu dentro do, Nossa. se bem que estava vazio, e que Ufa. fraturou a perna. Ai. Quando chegou-se o momento em que as coisas ficaram difíceis numa cidade do interior, e então nós tivemos que retornar para a roça, né, para a fazenda que era do avô materno, quer dizer, adotivo, né, do pai de minha mãe adotiva, falar assim melhor para as pessoas entenderem. E lá eu retomei, cheguei aos 8 anos de idade e comecei a entender as atividades da lavoura, e onde que eu tive contato com a minha mãe biológica, porque sabendo que nós retornamos para a fazenda, ela saiu de outro emprego e veio para ajudar também aquele momento novo. E ali eu tive o contato de quem era minha mãe verdadeira, quem era a família que me adotou, né, me amparou, tornou-se a família cuidadora, e mais alguns trabalhos. E o senhor viveu na roça, assim, a gente fala roça, mas, né, nesse É, estilo no mais meio no meio rural, né? rural, é. Por quanto tempo o senhor viveu e realizou essas atividades, né, do interior? Inicialmente, né, depois desse período, foram por 2 anos de idade, de 8 aos 10 anos de idade. Mas houve um negócio muito interessante. E a escola que eu estava amando, que eu gostava, né? E aí eu solicitei aos meus pais, né? Que eu vou chamar aqui para vocês entenderem, padrinho e madrinha, pedi padrinho e madrinha que procurasse uma escola. E eu achando que essa escola tinha as mesmas didática, a mesma Ia ser didática e igual a pedagogia, outra, não. né? Não, e essa escola era distante da Ó, fazenda 18 quilômetros. nossa, e a gente 18 sabe quilômetros. que isso daí provavelmente foi percorrido a pé. Foi. Nossa. E armado, sabe? Naquela época eu usei uma arma, porque o medo era muito Olha. grande. E a arma era um porrete. Ah, meu Quem, Deus. não, quem está não Imagina um entendido, era menininho um de 8 pedaço, anos com um porrete. era um pedaço de pau, porque era uma estrada deserta que ela passava, deserta de atividades humanas ou veículos. Era uma estrada rural que cortava algumas propriedades e, porém, subia serras, descia, passava no meio de campos, no meio de mata fechada, Nossa. e nesta ocasião, isso era por volta do mês de agosto de 1956, 57, basicamente, havia uma incidência de cães
que nós falávamos na linguagem como um cachorro doido, né? Olha, Com hidrofobia. E esses cachorros, eles andam somente na estrada. E a gente na roça, na cultura rural, a gente é treinado. Olha, preste bem atenção, olhe para frente, olhe para trás. E eis que uma vez eu vi que um cachorro estava meio andando com dificuldades, mas acelerado no meio da estrada. A sorte é que eu subi no barranco, tinha uma árvore, trepei, senão ele me avançava e ali era o primeiro olha, incidente, né? caramba. É por isso que a partir de então eu ia para a escola. De que forma? Com um embornal, aqui em São Paulo, eu fui descobrir que chama-se picuá. Olha, Com o embornal, dentro do embornal, uma lousa, um quadro em grafite, né? Uma lousa e um pedaço de bolo, né? Que lá na roça, lá em Minas, chamava-se cubu, que era feito de milho, né? Farinha, fubá. ai que E delícia. essa era a minha Um refeição e cafezinho elemento. hoje em dia ainda continua uma delícia. É uma delícia, é exato, sem dúvida. E ali eu fui aprender na mesma escola que os meus padrinhos, né, irmãos adotivos, aprenderam com o mesmo livro. Porque naquela escola rural ainda não tinha chegado a reforma ortográfica de 1941. Olha E isso nós já só. estávamos há que anos? 1957. Aí eu Olha. tive um outro choque, o retorno. Foi muito bom. Terminado ali, eu fiz o terceiro ano e eu retorno para a cidade. Nós retornamos logo de 2 anos para a cidade em 1958 e ali vem toda uma epopeia de vida, de novas atividades. Lá na roça, o que que acontecia? Sempre eu fui proativo e eu comecei a trabalhar, Olha, ajudar os pais na ordenha, na colheita, plantio da lavoura. muito aprendizado, né? Sem dúvida alguma, Roberto, essa fazenda só não produzia, me permita, só não tinha em produção sal e derivados de petróleo, porque tudo se encontrava e tinha dentro dessa fazenda do avô Uau! adotivo. Sim, Nossa, sem dúvida. que solo fértil. Inclusive tinha uma indústria primária que era de fabrico de cachaça, que exportava inclusive para a capital do Rio de Janeiro. Olha que legal. Patenteada, tudo legalizada, né? E a gente aprendi a acompanhar como candeeiro, né? Aquele menino que vai à frente das juntas de bois no carro, e a fazenda tinha de 10 a 15 carros que saía toda manhã, 5 horas da manhã, era o nosso horário de atividade, 5 horas da manhã, ia para a lavoura, colhia as canas e 9 horas já estávamos chegando em casa com a segunda viagem em casa, lá no engenho, né? O engenho que tinha uma roda muito grande, tudo movido a água, um processo bem antigo, né? E almoçávamos, a janta era às 3 horas da tarde e 7 horas da noite Já ia e para dormir. 8 nós ouvíamos rádio porque tinha gerador na própria fazenda e tinha um radinho que a gente ouvia as rádios, né? Eu me lembro, como até hoje, ouvir a hora é, da Ave Maria, 6 horas com Júlio Olha, Lousada, eu né? peguei um pouco de uma época assim Dessa que época. na casa da minha avó Que beleza, era excelente. assim, às 6 horas da tarde era Ave Maria. Ave Isso nos Maria, anos 90, né? exato, Era todo dia Ave Maria. com Júlio Lousada, e depois vinha um programa, parece que a televisão, que o meu avô gostava muito, né? Assistir, que era Jerônimo, Herói do Sertão, uma novela, né, radiofônica, e até a chegada do repórter, naquela ocasião, desculpa que eu não estou fazendo propaganda, chamava Repórter Esso, e a Aham, gente ficava famosíssimo. Nossa. esperando e depois vinha esse momento do descanso. Foi um período muito bom. Então, voltando aos meus 10 anos, retornamos para a cidade, em 1958, e o meu pai foi trabalhar numa serraria, cuja serraria recebeu
muitas madeiras retiradas da fazenda do meu avô, porque era uma mata antiga e ele conseguiu fazer realmente uma desbastas, né, tirando madeira lá, e vendeu para desdobrar em madeiras de leite, para vendas de tábuas e tudo. E ali nessa serraria, eu aos sábados, que eu não tinha atividades escolares, eu ia para lá para fazer a faxina, a limpeza, né? Juntando tudo. E o dono da serraria, patrão de meu pai adotivo, ele não me pagava, né? Porque senão havia já o vínculo de criança trabalhando. Sim. E ele fazia o seguinte: olha, o que eu vou fazer? Eu te libero toda a serragem e todos os gravetos, os restos de madeira de serraria para você utilizar. Então, como eu utilizava, eu ensacava a serragem, saía, punha nas costas, levava para aquelas casas que usavam serragem como uma forma de queima e combustível dos seus fogões e dos seus aparelhos. Olha, A madeira, quando era retalho bom, eu guardava para aprender. Eu usava as mesmas ferramentas do papai, não as oficiais, sim. as outras, né, de segundo escalão, para fazer trabalhos manuais e vender aos domingos que tinha feira artesanal. Então, carrinhos de madeira, pegava nas casas onde tinha carretéis de linha, aqueles carrinhos com carretéis, latas de sardinha que eu achava. Então, em 1958, eu já sabia atividades de reciclagem, de aproveitar Olha esses que legal. processos. Doutor Sebastião Braz, o senhor chegou a atender crianças ao longo da carreira do senhor? Fazer o quê? Atender crianças? Sim, sim. Eu comecei realmente logo no meu estágio, fui muito feliz na universidade, na faculdade, né, que eu estudei, fazendo estágio justamente na casa de crianças, no Instituto de Crianças Excepcionais, no Olha, Rio de Janeiro. Vamos falar assim, né, nessa linguagem, para que todos possam entender. E depois eu tive a felicidade de trabalhar com profissionais da área da psicologia infantil. Gostei, trabalhei por muito tempo e na área clínica eu atuei desde a área infantil até a senitude, né? enquanto o senhor estava narrando a vida do senhor enquanto criança, estava me passando um filme aqui na cabeça meio comparativo com relação à vida que o senhor teve, bem no interior, bem fazenda, bem nessa experiência. Com certeza o senhor deve ter tido experiências maravilhosas com animais, né? Com produção, com plantação, enfim. E aí hoje a gente vê que a geração atual já tem um outro estilo de vida, né? Tem, tem, tem. Completamente diferente. Eu não sei se as crianças hoje em dia elas vão conseguir ter uma experiência tão enriquecedora como essa que o Dr. Sebastião Braz está narrando aqui pra gente da vida dele, né? É. É interessante, Roberto, você tocou no assunto. Quando estava atuando, eu atuei numa das partes no serviço público municipal, através de concurso em algumas prefeituras. Lá em Minas Gerais, em 1989, quando eu retorno para Minas Gerais, até 86, eu morei no Rio de Janeiro. Em 89, eu ingresso no concurso na prefeitura municipal e solicitei ao prefeito, que era meu colega já desde a infância, né, na época do ginásio, etc. Tal, que montássemos um trabalho de assistência à criança e ao menor, né, e ao adolescente, e criei dentro da prefeitura, ele me deu todas as cartas, um consultório de psicologia e uma sala realmente especialista de, de psicologia, de psicoterapia. E nessa sala eu montei com todos os brinquedos, inclusive com caixas de areia, porque as crianças que eu recebia nesta época, no início de 80, por
pela maioria delas estarem vivendo na cidade, quase não tinha nenhum contato com as coisas do mundo do qual eu vivenciei. Então tinha fazenda, areia, água, terra, e é um dos momentos, né, chamado esse tipo de tratamento como ludoterapia, e esta sala era uma sala ludoterápica, Olha que e legal. foi a primeira dentro dali, de 5 prefeituras naquela região, ao ponto de outros colegas psicólogos lá de Minas Gerais virem fazer visita a gente até o nosso espaço profissional para isso. E é isso também é muito engraçado, que a psicologia, quando você ingressa na psicologia, principalmente clínica, e vai trabalhar com a criança, você está trabalhando num trinômio. A criança, a mãe e o pai, formam-se aí uma trilogia, e quando eu falo trinômio, porque você vai trabalhar com os dois lados, basicamente, das famílias, os antecedentes. Olha que interessante isso. A E criança, ela carrega tudo, ela como se ela carrega carregasse tudo isso. tudo, Olha, né? Eu costumo falar, a criança na minha expressão, me permita aí os nobres e doutores, colegas, professores, ela nada mais é e nada menos é do que uma folha de papel impressa que já não é mais rascunho. A criança é o escrito limpo de um rascunho que foram seus antepassados. olha Em só. termos de visão Ela já tem uma cultural, história, ela traz toda uma traz uma história. história. E isso é muito importante, né? Olha que legal. O país ele se desenvolve justamente na base. E a base de tudo é a criança. Porque a criança é o bem necessário de uma consolidação de quê? Do algo importante, de um ministério que é a família. Nós encontramos isso em várias religiões e é muito importante. Eu não estou entrando nesse campo porque eu não sou douto nessa questão, mas por leitura, por prática, nós encontramos que a religião ela está sempre ligada ao quê? A uma trilogia. E se formos encontrar dentro da religião católica, nós encontramos uma trilogia: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que é o Espírito Santo? O que é o Espírito? É lá na Bíblia católica, não é? Na Bíblia, não é? Encontra-se lá no início a imagem e semelhança de quem? Do Criador. Nós temos o Criador, e esse Criador é Deus, né? Que E é profundo. importante isso. Muito legal. Fugir muito da área, não? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E eu estava pensando aqui em algumas coisas, né? Principalmente nessa questão da experiência atual das crianças. E eu me lembro que nos bastidores nós conversamos, o senhor me contou que o senhor participou de um projeto de alfabetização radiofônica pelo Rádio MEC. Como que foi isso? O senhor tinha 11 anos. Hoje em dia, gente, hoje em dia as crianças, comparando a grosso modo, que a gente nem pode, né, fazer uma comparação dessa, a gente está falando de outras histórias, de outras vidas, mas o que as crianças hoje de 11 anos fazem? Me conta a história que o senhor participou desse projeto, porque eu tenho certeza que aqui nesse podcast vão ter pais e mães ouvindo e assistindo, e quem sabe isso não inspira a transformar um pouco a vida dessas crianças, né? Às vezes essas crianças de 11 anos estão muito conectadas com o digital, com o celular, com uma televisão, com um jogo, e existem outras experiências que com certeza vão impactar a vida delas, né? E que às vezes os pais não conseguem pensar nisso sozinhos, né? Então, o senhor, como psicólogo e tendo sido o autor dessa história, com certeza tem muito a transformar dando essa declaração pra gente. Olha só, não tem nada combinado, né? Tudo está acontecendo, né? Exatamente. Como Roberto, diz o Renato, é um podcast. Roberta, a família que nos adotou, que me adotou, quando falo nós, que eles também cuidaram da minha mãe e do filho dela, do primeiro filho do Uhum, casamento, ela é uhum. viúva, e eles eram
católicos. E nesse processo de religião, inicialmente eu fui iniciado na religião católica. Por ser eu um menino, já viu, nessa ocasião, contei aqui, muito proativo, cheio de coisa, a forma deles me darem uma outra educação fora da escolar, fora da vida cotidiana, a educação religiosa era o quê? Me levando à missa junto com eles. Olha só. E eu chegava na missa, tinha umas certas coisas, me permita, não sei, eu posso falar algumas coisas? Claro, fique à vontade, Eu por favor. Eu, com 9 anos de idade, eu ficava muito preocupado, porque todo mundo falava, e eu não entendia aquilo que eles falavam. Por quê? As pessoas, quando falavam na igreja, na década de 58, 59, eles falavam em latim. Porque a missa era cerimônia em Gente, latim. misericórdia, como que a gente entende? E houve um momento que eu fiquei tão impressionado, porque o padre de costas falando para o público, mas de vez em quando ele virava à frente e olhava para o público. Tinha todo um ritual, Todo né? ritual, lógico. E falava assim, Dominum vobisco. E eu repetia aquelas palavras e achava bonito, Dominum vobisco. E eu atrapalhava, Mas o senhor inclusive. não sabia o que estava Não falando. sabia o que estava falando. Olha. Aí, dessa aula, né, nesse momento todo, aí alguém estava perto de mim, na hora que eu fui repetir o que o padre dizia, Dominum vobisco, e o público falava, et com espírito tu. Aí uma pessoa me beliscou e eu falei assim, sai daí que eu te belisco. Meu Deus! Esse processo gerou comigo uma repreensão muito grande. O padre ouviu? O padre ouviu, olhou, chamou meus pais. Eu nunca passei tanto medo assim. Imagina. Chamou meus pais, ó, toma conta desse menino. Esse menino tá atrapalhando. Igreja pequena, qualquer barulho se incomodava. Sim. Aí eu falei assim, não, padre, então você fala como eu falo, que eu não entendo, que você enrola a língua, eu não sei. Eu assim, então você sabe. Como é que você falou et com espírito tu? Olha só. E o Senhor está com meu espírito também. E ali ele, assim, bonito, né? Então, a partir disso, eu passei a ter aula de catecismo e aula em latim para responder à missa. Então, me tornei coroinha. Esse assunto não terminou aí num ano, não. Chegou-se aos 10, 12 anos de idade, terminando já o grupo aos 10, a escola. Este mesmo padre que já tinha galgado o nível de cônego em 1959. Fico impressionada com as datas. Como que o senhor lembra de datas? Se bobear, lembra do mês, viu? Lembro, Olha. eu vou falar agora há pouco aqui. 1959, este padre, que era cônego, era pároco da igreja matriz, foi chamado pelo bispo, porque essa cidade leopoldina tem um bispado, um bispado. Uhum. E esse bispo chegou lá em 1946. E em 59, o bispo tinha uma rádio, porque todas as dioceses eram portadoras de uma rádio. E esta rádio, esse bispo, em 1959, ele colocou este padre para ser o diretor dessa rádio. E essa rádio recebeu o nome de Rádio Sirena, que é a abreviatura de uma sigla que vem de Sistema Radiofônico Educacional, coisa assim parecida. Uhum. E nessa ocasião, já com 11 anos de idade, já me preparando num cursinho que eu tinha que pagar, de admissão ao ginásio, que para o estudo era o seguinte, 4 anos, escola primária, grupo. Bem diferente de hoje, Bem né? diferente, lógico. Ainda não tinha nem a LDB, né? A Leis de Diretrizes e Bases. Então, depois, 4 anos, curso ginasial. E o segundo grau era considerado primeiro, segundo e terceiro ano, ou do curso científico, ou do curso clássico, ou do curso técnico em contabilidade, ou qualquer assim. Então, justamente em 1960, o Brasil tem um governador, que por sinal é daqui de São Paulo, um presidente da República chamado
Jânio da Jânio Silva Quadros. Quadros. E Jânio da Silva Quadros, nessa ocasião, o que ele faz? Ele pegou o Brasil como no quarto lugar dos países, né, todos com a taxa de analfabetismo de 70%. E como ele vai melhorar a situação? Não sei como é o processo dele lá, não sei, eu ainda era moleque de 11 anos. Ele, Foi uma excelente estratégia. no dia 21 de março, se não me falha a memória, de 1961, este presidente, unindo-se à CNBB, que é a Confederação, já existia a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, fez um decreto que uniu as rádios, que era de domínio da Igreja Católica, para o Ministério da Educação e Cultura, e daí que gera, então? Gerou-se as aulas radiofônicas. Olha. E essas aulas radiofônicas já tinham a credencial do governo federal, né? Capital era o estado da Guanabara. Olha que riqueza, né? Poder ter isso nesse período tão novo. Tão né? novo, exato. E então, este padre cônigo, que gostava muito de mim, virou e falou assim: Brazinho, eu gostaria que você sabe muita coisa, você é muito inteligente, eu gostaria que você fosse um dos monitores, tá? No projeto radiofônico da Rádio Sirene que eu estou dirigindo, e com isso chamou-se uma prima de minha mãe, que hoje é escritora, chama-se Consuelo, e foi trabalhar numa das salas do grupo escolar para o quê? A alfabetização, entre aspas, de adultos. Não, era a alfabetização de todos, que não existia. E já existe agora nos períodos para cá. Mas então, todas as pessoas que não tinham sido alfabetizadas, ingressavam nas salas de aulas à noite, após o expediente, e a rádio tinha um rádiozinho, né, pequeno, a eletricidade, na faixa de ondas AM, né? E ali nós eram sintonizadores, colocava. Quando acontecia algum problema de comunicação que saía do ar, a gente ao lado do radinho, nós monitores, né, orientadores ali, fomos preparados de 1959 até 1961. E a gente levava também o chamado toca-fita, porque as aulas radiofônicas o governo fornecia em tipo de disco de vinil, né, de rotação, e se faltasse aula, nós, que éramos instrutores, uma classe de 20, 30 alunos, mais ou menos, né, e a gente ficava ali, eles assistindo a aula radiofônica do Ministério da Educação e Cultura com a Igreja Católica. Nossa, E assim que legal. eu comecei a primeira experiência minha de classe de aula, de sala de aula. E trabalho desde cedo, né? Sempre envolvido em atividades da fazenda, né? É um trabalho voluntário, não é? Um Aham. trabalho que deu a melhor contribuição na vida da gente, a gente começar a se interagir com o ser humano. E como que essa história foi parar no Rio de Janeiro? O senhor teve, então, muita história, tem muita história para contar nesse período de Minas, né? E como que essa história foi parar no Rio de Janeiro? Foi quando o senhor decidiu fazer a faculdade? Não. E a história tem uns meios curvas. pontos, uns meios altos e baixos. Pelo que você está me colocando, acho que vale a pena colocar aqui. Quando foi em 1961, eu passei, em 1959, eu fiz quase parecido vestibular, o curso de admissão ao ginásio, semelhante a um vestibular, muito concorrido, e ingressei-me no Colégio Estadual Professor Botelho Reis. E nesse colégio, eu estudei, quando foi em 1965, 6. Esse colégio é o de Leopoldina. É de Leopoldina. Ah, então é esse que a gente tem sim, aqui. eu tenho.
Tem, Nossa, gente, é a coisa mais pode linda. ver que arquitetura que é isso Uma daí, né? arquitetura ímpar. E simples fato, nessa ocasião que eu passava pela rua e olhava isso, eu tinha vontade de entrar aí dentro. E aí, essa vontade gerou essa Esse posição. colégio fica em Leopoldina. Não sei se dá para Leopoldina. ver quem tá assistindo aqui, ó. Dá para ver? Dá? Olha, gente, que coisa Este mais colégio linda. aí, ele foi construído ele foi inaugurado, né, em uma parte dele em 3 de julho, em 3 de junho de 1906. Posso deixar aqui na mesa? Pode deixar. E eu passava aí na frente desse colégio e via de regra, lá com uns 10, 12 anos, eu tinha engraxava sapatos aí, Olha, porque o regime desse colégio era um colégio que era, na ocasião, que pertencia à Diocese de Leopoldina e foi transferida em 1954, quando Leopoldina fez o centenário, ele foi passado para o Estado. Então é um certo. colégio estadual. E nesse colégio, antes, quando era do clero, do padre, tinha faculdades e 3 tipos de faculdades aí. E os alunos entravam no regime de que sapatos, roupas alinhadas, sapatos engraxados e tudo. E eu, para ganhar dinheiro, o que eu fazia? Eu era moleque de 10, 12 anos, eu engraxava Já engraxava sapato sapato. perto de um jardim que tem na frente aí com a Olha, caixinha. empreendedor desde cedo, então também. Lógico, sim, porque Que a minha legal. situação era de autossuficiência mesmo, e inclusive ajudava os meus pais, né? Tinha necessidade também, né? Eu tinha um compromisso muito grande e afetuoso com a minha própria mãe, que eu ajudei muito, né? Certo. Mas aí, ingressando-se aí, quando terminei a 4ª série, quem era diretor era um monsenhor. Eu sempre na minha vida passou a padres, né, me Olha, orientando. E esse monsenhor Guilherme de Oliveira, que foi, não sei, não me lembro quantos diretores foram antes dele, ele falou assim: ô Sebastião Brás, eu vejo que o número de jovens que querem ingressar no colégio não ingressam porque não tem condições. Já que você gosta de estar com um grupo de colegas aí, que nessa ocasião era representante de classes e tudo, né? Então, os colegas desta época, nós resolvemos criar um jornal do estudante, do Grêmio, porque aí tinha um Grêmio estudantil. olha. E esse jornal chamava-se O Vagalume. E dentro das ações que o jornal tinha, o jornalzinho, era muito procurado e concorria com o jornal da cidade, que só tinha um nessa ocasião, nós tivemos a feliz ideia, eu e mais 3 colegas, de criar um curso de admissão ao ginásio, onde que buscamos em cada classe de aula de alunos do 3º e 4º e do 1º e 2º ano científico, e pudesse dar aula para esses alunos. E então fizemos uma classe, a primeira classe em 1966, com 30 alunos. Uau! E fizemos o curso noturno. Olha que legal. Final das contas, final do ano, no concurso, passaram-se 89% dos alunos. Quer métrica melhor que isso, gente? Pelo amor de Deus. É uma métrica de empreendimento que, olha, duvido uma empresa hoje em dia bater, hein? Após Que esse legal. momento, no ano seguinte, 1966, assim aconteceu. Então criou-se o famoso curso de admissão ao ginásio gratuito O Vagalume. Olha que Um legal. trabalho feito. Essa foto é muito legal. 67, eu tive um problema com um professor. Eu não. 78% da nossa turma era uma turma pequena no 2º ano científico, de 30 alunos. E um professor resolveu, ainda estava com a nomenclatura antiga de química, ele então resolveu não aceitar a nova nomenclatura de química para nós. E nós, preocupados em cada um de nós fazermos o vestibular, e nessa ocasião eu tinha vontade de fazer medicina para me tornar um psiquiatra. Não sei por que disso. Toda a vida eu gostei dessa área mental. Ou psicologia. E quando eu ganhei
um atendimento com uma famosa psicóloga na cidade de Juiz de Fora, que é uma cidade distante a 56 quilômetros, para fazer um teste vocacional, e eis que deu, em primeiro lugar, psicologia, em segundo posição, antropologia cultural, e em terceiro, medicina. Olha E eu fiquei só. impressionado, assim, opa, então eu não quero ser mais médico, eu vou ser psicólogo. Psicólogo. Mas o que era um psicólogo numa mentalidade do interior? Não existia, basicamente. Era uma profissão nova. A psicologia era nova nessa ocasião. Então, o que acontece? Eu vou para o Rio de Janeiro. Bom, fui reprovado. Fui chamado segunda. Nós éramos 30 alunos, 28 levaram segunda dependência, segunda chamada, que a gente não passava na prova final do ano, então tinha 2 meses, em janeiro refazia. E coincidiu que a maioria desses colegas era uma turma que tinha 28 alunos, 29 alunos e uma só aluna, Maria Uma Aparecida. mulher. Uma mulher só. E o que acontece? Esses alunos tinham que deixar o segundo ano, alguns para servir o exército, inclusive eu tinha vontade de servir o exército, mas quando eu chego, estou indo para o exército, não pude seguir porque o meu registro consta apenas o nome filho natural de Ana Ávila da Rosa. E aí, nessa ocasião, o exército entendeu que eu era arrimo de família e não podia seguir a carreira Não militar. acredito. Então, retorno muito triste em novembro, né, que era o período que a gente tinha que apresentar para fazer os exames pré-admissionais para começar o ano seguinte, servir o exército. Retorno com uma repetência em segundo ano, né? E sem nada, foi quando, ligando para o meu irmão, que já trabalhava no Rio, falei com ele, chorei as magas e as pitangas, né, como eu disse. E eu disse, venha para cá. E eu fui morar com ele numa república onde ele morava. Alguns meses. Legal. Antes da gente chegar lá no Rio de Janeiro, eu vi uma foto aqui comigo. Essa eu não sei se vai dar para você que está assistindo o podcast visualizar, porque ela é menorzinha um pouco. Mas pela arquitetura é a escola, certo? Sim. Que história tem essa foto aqui? Vamos lá, essa foto é recente. Essa foto foi sábado passado. Que isso? Como assim? Sábado passado. Mas que história é essa? Passado. Gente, olha que legal. O que acontece? Com esse meio de comunicação, essa foto Roberto, foi exatamente feita aqui. Justamente. Gente, olha que legal. Deixa eu só mostrar isso para quem tá assistindo, Sebastião Braz. Ó, a foto menor, gente, eu mostro na do meio, né? Na minha? A foto menor que eu tenho, é que eu não vou dar conta, acho que de segurar as duas. Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você que tá assistindo o podcast as duas fotos que eu tenho aqui. Essa foto aqui, o Dr. Sebastião Braz acabou de dizer que foi super recente, foi agora que foi feita. E ela foi feita exatamente nesse espaço aqui, próximo à porta. Eu quero entender como assim, quem são essas pessoas? Essas pessoas foi o que eu falei agora. Dos 30 alunos, morreram 6, jovens ainda, um com acidente e tal. Esses alunos que saímos de lá em 1967, desse colégio, no segundo ano científico, tomaram rumos diferentes, ou Belo Horizonte, ou Juiz de Fora, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo, e fomos aí vivendo a vida. Entre eles está aí. Você pode ver que eu me encontro aí do Sim, lado, tô vendo aqui. tô com a camisa aqui. Justamente eu aí. E toda essa galera aqui estudou com o senhor. Estudou comigo. Sendo que dessas 3 senhoras as 3, aí, uma delas, a do meio, ela foi até o segundo ano. As outras 2 pararam na 4ª série. Uma atualmente é provedora da Santa Casa e a outra é professora, biomédica, casada com médico. E vocês se encontraram, essa escola é em Leopoldina? Através do WhatsApp. Bateu-se o telefone, meu WhatsApp, eu estou vendo, um dos colegas virou e falou assim, Brasito. Assim, a voz, eu olhei na foto, Tadeu. Assim, Tadeu, quantos anos? Ele falou assim, já
Já se vão 56 anos. Olha, que Você, o que que é? Eu mágico queria saber se isso. você tem condições de entrar nesse grupo. Imediatamente fui verificar, o grupo tinha os 25 participantes. Os Nossa, 25, esses colegas, do qual aí só pôde chegar até aí essa cidade 22, certo. porque os outros confirmaram, mas um estava para os Estados Unidos. Tem colegas aí que moram nos Estados Unidos, colega que já se reformou, inclusive da aeronáutica, da marinha, tem militares, médicos, advogados, escritores, literatos. Então, nós reencontramos, fizemos o primeiro encontro. Quando o atual. Vocês nunca se encontraram? Não, 56 anos. Nós falamos, eu falei com 2 ou 3 só por telefone, por WhatsApp, que me associou. Mas interessante que o diretor desse colégio atual, eu não me lembro quantos que são, o atual diretor, Janderson, se me falha a memória, ele sabendo dessa intenção de nós reunirmos para um churrasco num dos clubes sociais, Uhum. ele era final de pós-feriado, não tinha aula nesse dia, era dia de recesso. Ele abriu o colégio e todos nós levamos nossos familiares, né? Ah, Eu gente, isso tinha que consegui, ser eu filmado. tive o prazer, eu queria levar Olha. todos a família, mas um casal de filhos não puderam ir por causa de trabalho. Um casal não, um filho que é casado, e mais foram os outros 2 filhos, né? Que somos em total de 3 filhos que Deus nos presenteou, a mim e a minha mulher. E então, esse diretor colocou alguns dos funcionários, abriu todas as salas e nos recebeu, mas com uma condição, que nós chegássemos perfilados, podia ser Que apaisando, isso, no horário de gente? 7 horas. Ah, meu 7 Deus! horas, Olha que 7 horas de um legal! pleno sábado, uma cidade que hoje está com quase 100 mil habitantes e muito trânsito, nós chegamos numa praça em frente, linda, e diante e o sinal tocou, que era como acontecia conosco. Nós só Nossa, adentrávamos gente. para dentro do colégio ao som do sinal. Isso é um filme na minha E cabeça. os Já tá funcionários, acontecendo. todos uniformizados, nos receberam, e aí foi entrando um a um, direcionamos até a diretoria, cumprimentamos o diretor, os funcionários e fomos visitar todas as salas de aula. E ali, cada aluno, nós sentando na cadeira no experiência. mesmo lugar de 56 anos atrás, ou até mais, então, que nós começamos ali em 61, e ali Nossa, que aconteceu essa experiência vida. magnífica, doutor Sebastião Braz. Meu Deus, gente, minha cabeça trabalha com imagens, então poder saber dessa experiência que esse grupo viveu aqui, olha, é inenarrável, né? É emocionante. Emocionante. E aí, foi uma dádiva de Deus que nós chegarmos até lá, e todos nós, e a partir disso criamos esse envolvimento, este processo de fazermos novos encontros. Legal. E aí, depois desse momento, então, vamos para o Rio de Janeiro? Vamos. Depois daqui, que foi o ginásio, né? O senhor foi para o Rio de Janeiro, certo? Chego ao Rio de Janeiro numa seguinte condições. Eu não podia ficar dependendo, ser um peso para o meu... Quanto tempo temos? Está na hora de encerrar? Sim. 43, né? É 43 que tá aqui? É? Tá. Segundos? Temos 15 minutos. 15 minutos? É. Ótimo. Eu chegando ao Rio de Janeiro, fiquei um mês às custas do meu irmão adotivo e saí em busca e consegui ingressar-me num banco através de concurso, e fiz um concurso para auxiliar escriturário. Mas a vaga só para o ingresso teria que ser em maio. Antes disso, eu conversando, e eu sabia qual agência que eu ia. Primeira pessoa que eu procurei nessa agência bancária deveria ser quem? O gerente? Não. Eu tive um site de que eu deveria procurar o office boy, porque eu vi o office boy passando lá. Como é que você chama? Ronaldo. Que já funcionário com do banco, né? Com o uniforme do banco.
que você faz? Conversando com ele na porta do banco, eu sou office boy, né? E levo dinheiro, transporte, valores e tal. Aham. E você tá feliz aí? Tô. Sabe por quê? Porque eu fiz uma prova aí para passar. Assim, já ficamos sabendo, o senhor passou em primeiro lugar, né? O Olha, senhor, o senhor vai entrar no mês de maio. E assim, mas eu queria que o outro rapaz que fez para boy entrasse, porque eu estou precisando sair, porque eu tenho que fazer uma cirurgia e, e eu não só posso sair quando eu ensinar o serviço para o outro. Aí você, então me apresenta o seu gerente. Aí ele apresentou o gerente, eu me apresentei, ele já sabia. Eu falei, o senhor pode permitir que eu auxilie o Ronaldo nisso? olha, o Isso senhor ainda em, lembra do em nome. 1967, Olha. mês de março. E então eu comecei a trabalhar office boy, isso é no Banco Andrade Arnaud, agência Lapa. Esse banco depois foi comprado, em 72 o banco que encampou faliu, e depois criou-se o Banerj, do Banerj também já se foi embora, hoje é Banco Itaú e tal. Não estou fazendo propaganda, mas estou colocando essa questão. Entendendo como que foi Ali eu acontecer. saía do Arco da Lapa, na Avenida Mendes Sá, número 72, para levar malote na rua 7 de setembro, no centro do Rio de Janeiro, número 32. Eu, junto com esse Ronaldo. E ali, durante até maio, eu fui o maloteiro do banco. Né? E nesse íntere aconteceu um outro fenômeno também. Este banco ele já estava em 1967 bem conectado com a modernidade, onde que todos os caixas não eram aqueles caixas convencionais, era um balcão e só era atendido por mulheres. E esse banco chamou-se o Banco Sorriso, Banco Andrade Arnaud, grave esse nome. Foi Olha. aqui onde abriu essa parte. E dentro, o meio de comunicação não era o que nós temos hoje, era através da linha telefônica, um aparelho chamava Telex, e tinha uma teletipista, tinha essa profissão. Essa jovem ficou grávida e à noite, e a função do office boy era, além de andar, tinha que também pegar aqueles documentos e empilhar e fazer passes. E eu aprendi, como eu já tinha um bom curso, era exímio datilógrafo, porque eu fiz o curso de datilografia lá, como moleque, eu aprendi com esta profissional a mexer no telex, que é uma máquina ligada a um telefone que digitava, pegava o discado e imprimia todo o movimento de uma fita e transmitia então para a matriz do banco. Ela ficou doente, eu assumi. Maloteiro, teletipista e até chegar. Quando eu entro no auxiliar escriturário, fiquei um ano nessa mesma agência eu passei a ser subgerente em 2 anos. E logo depois eu fui transferido, abri uma agência no centro do Rio de Janeiro, chama Bairro de Fátima, e depois a terceira agência do Banco Alice. Aí o Banco Alice comprou o Banco Andrade Arnaud e, e abriu uma agência em Ipanema, onde eu fui gerente. E ali aconteceu um fenômeno de conhecer a nata fina da. Isso que eu ia falar, porque pelo porte do banco que o senhor trabalhou, Uhum. né? Aí onde que eu fui, eu consegui levar para lá algumas carteiras, como a indústria de colírio Moura Brasil, uma fábrica de cozinhas pré-fabricadas e alguns artistas, porque nessa ocasião que eu estava lá, eu fui fazer teatro tablado Isso que eu e ia perguntar. Eu ia perguntar se o senhor, de repente, morando no Rio de Janeiro, em algum momento não se envolveu com teatro, e TV, muito, cinema, porque nessa época era muito forte, né? e O muito. cinema aqui, né, a gente sabe que as primeiras sessões foram no Rio de Janeiro, Sem dúvida. né? E o Rio de Janeiro, nessa época, eu acredito que deve ter sido a melhor época do Rio de Janeiro, Foi porque uma época era de muito rico cultura de expansiva. cinema, de teatro. Festival da Canção, eu fui a todos eles. Ai, olha, Tá? gente. E então eu ia, porque como funcionário do banco eu recebia o quê? Convites. Convites. E depois, quando eu fui para a Zona Sul, Ipanema, né, eu ali tive vários clientes, inclusive artistas famosos que já até faleceram, Leila Diniz,
Lá também eu tive o Chico Anísio. Olha, São pessoas que do meio artístico, né, que eram nossos clientes e preferiam estar nessa agência. E então ali eu comecei a conviver com Toquinho, Vinícius e a Garota de nossa, Ipanema, toda nossa. essa. Cheguei ao ponto de certa vaidade, né? Porque fui morar no Leblon. E dali aconteceu deste banco vir falir em 1972, porque o Brasil passava-se por um momento de enxugamento da área de mercado de capitais, e ali eu entrei numa financeira, da qual meu irmão, eu fui descobrir que ele era diretor lá, sem saber. Eu passei por concurso, porque a vida da gente, a minha vida, sempre foi em busca de descoberta e pesquisa sem o guarda-pó, sem o guarda-chuva do favoritismo, da facilidade, porque o que vem fácil não dá Vai o fácil prazer. também, né? Tá entendendo? E ali em 75 eu entro, em 72 o banco fale, aí nessa ocasião o BEG e o Banerj se fundiram e eu ia começar como gerente do Banerj, Banco do Estado do Rio de Janeiro, mas eu fui chamado, concursado, fui para um mercado financeiro, do qual trabalhei 21 anos. E ali eu tive a oportunidade de, em 1975, então, ingressar na faculdade de psicologia, e dali eu fui trabalhando na área de recursos humanos, etc, etc e tal. Mas O tempo vamos foi embora? voltar. Não, vamos voltar só um minutinho ali no momento tablado, teatro, como que foi viver essa essa vida, né, que o povo do Rio de Janeiro acho que respirava tanto, né? Arte, cinema. São Como que foi? momentos agradabilíssimos. Eu vou te falar um negócio. Dentro do tablado, eu tive, tive a felicidade de conhecer alguns artistas renomados e famosos, que eu acho que todos são, mas João Barroso, meu colega, logo depois eu conheci daqui da região de Campinas, que foi para lá, Regina Duarte, tá? Nós encontramos Diniz Fati. E falando de Regina Quanta Duarte, história. eu tive uma felicidade muito grande, de eu ser convidado pelo meu filho a assistir uma peça dela num dos teatros aqui em Campinas. E se acredita que na hora ela foi apresentada ao meu filho, etc e tal, e meu filho me apresenta a ela, e ela olha para mim e olha para o outro e virou e falou assim: Você é o Brasinho ou Olha, ela Brasito? Lembrou. lembrou. Porque nós tínhamos Que um vínculo legal. muito grande, Dina Sfati, a Regina, o Antônio Fagundes. Interessante que eu falei, que eu sempre andei, antes de, né, andei morando em pensões e repúblicas. Houve um momento em 1972 que eu estava recomeçando a vida no mercado financeiro, né? Eu entrei numa casa chamada Dona Tula Vergara, que era uma argentina e bailarina, que na ocasião veio para o Brasil a convite do presidente da República daquela época, Getúlio Vargas. E, moral da história, essa Tula Vergara fora, inclusive, madrinha de Antônio Fagundes. E eu fiquei morando ao lado de Antônio Fagundes, na casa dela, quando Antônio Fagundes foi trabalhar no Rio de Janeiro como artista. Então, sempre o meio, a arte, estava muito próximo, ou estava próximo dela. E é um Rio de Janeiro que hoje, infelizmente, se perdeu na A gente história, sente, né? a gente sente, a A gente gente não sente. consegue mais encontrar esses detalhes no Rio de Janeiro, Justamente, né? Infelizmente, hoje em justamente. dia, a gente fala Rio de Janeiro, a gente associa com violência. Existe muita coisa boa ainda, claro, com Tem, toda tem, certeza. tem. Mas essa época, eu fico imaginando como que foi viver a época da Cinelândia, né? Com todos os teatros, os Glamour, cinemas, o né? glamour exatamente Todo dessa o glamour. época. A Cinelândia foi muito representativa para mim em vários aspectos, não só na parte da cultura, do lazer, da diversão, mas ali tem o templo que eu digo sagrado,
que é o Teatro Municipal. Isso. Ao lado do Teatro Municipal, Bola Preta, que eu sempre tive a felicidade de estar ali, por questões de contingências da vida, enquanto funcionário, enquanto estudante. Existiu também, no período que eu fui me preparar para o vestibular, antes, em 50, e quando eu cheguei lá, em 67, 68, eu tinha um curso Miguel Couto, que era o melhor curso preparatório do pré-vestibular em medicina, no Rio de Janeiro. E era justamente em cima do Teatro Rival. Então chegava, eu ia para a escola e ficava com a vontade de assistir as Estudar programações de teatro. medicina ou ir pro Ou teatro? voltar para o palco, né? E tive Que a legal. felicidade realmente de fazer algumas encenações na antiga rede extinta da TV Tupi e da TV Olha. Cultura. Nós levamos alguma peça teatral. Lógico, eu era lá, ficava atrás dos bastidores, mas tinha um momento, né, de encenação. Ô, gente, olha só, o nosso podcast tá chegando ao final. E vou dizer que eu tô muito surpreendida, porque eu achei que eu ia entrevistar um psicólogo. Nada de psicologia, né? E a gente tem tanta coisa além, um artista, exatamente. Tem tanta coisa além da carreira de psicologia na história do Dr. Sebastião Braz, e eu me conecto aqui em vários momentos quando o senhor estava falando da parte da rádio. Lembrei da época que eu fiz estágio em rádio. Então, olha só, né, como é que as coisas são, né? A história do Dr. Braz me fez lembrar tanta coisa que eu imagino você que está aí do outro lado assistindo, ou você que está ouvindo esse podcast, o quanto isso também não mexeu com você, porque é muita história legal. E esse momento do Rio de Janeiro também é uma parte que eu particularmente gosto muito de pensar, assim, né? Apesar de eu não ter vivido, mas eu posso lembrar de fotos, essa coisa toda, né? Então, pessoal, Dr. Sebastião Braz, eu quero lhe agradecer pela participação aqui, pela disponibilidade, pelo tempo do senhor. E dizer a todos vocês que, ó, se inscrevam no canal, participem, comentem aqui, não deixem de ativar as notificações. Se ficou alguma dúvida, se querem tirar mais dúvidas com o Dr. Sebastião Braz, ouvir um pouco mais, não deixe de comentar aqui para a gente poder se conectar com vocês, tá bom? Aguardem em próximos episódios, virão muitas histórias para inspirar e transformar você que está aí do outro lado. Obrigado.